Se você achou que o multiverso telêmico, com as várias linhagens da A, as várias cisões da OTO, as fofocas, as batalhas judiciais, os escândalos, já estava complexo demais, achou errado. Hoje, vamos mergulhar na história do casal Ray e Mildred Burlingame, um casal iniciado na Ordem do Templo Oriente e que estava no coração de um dos períodos mais controversos da Ordem. Hoje se inicia uma saga que tem lealdade inabalável, acusações de incompetência, intriga de sucessão, ordens secretas, roubo, uso de drogas e o nascimento de uma nova e polêmica facção no ocultismo norte-americano, a infame Solar Lodge. Tudo isso vai culminar em um roubo misterioso e cinematográfico que deixou Telema de luto e mudou para sempre o destino dos preciosos manuscritos de Aleister Crowley e a vida de Philip Sackler, Grady McMurtry e Marcelo Ramos Mota. Essa história é digna de roteiro de Netflix. Então, peguem a pipoca e sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Eu sou o terapeuta junguiano. E se você ou alguém que você conhece está em busca de autoconhecimento e psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela e na descrição. Ray George Burlingame, também conhecido como Frater Aquarius, nasceu em 1893 e Mildred Christine Creamer, conhecida como Soror Interlucere, nasceu em 1913. A história do Ray e da Mildred é muito difícil de pesquisar, porque eles estão sempre no fundo, e eu tive poucas informações. Uma das principais referências que eu usei foi o livro Inside the Solar Lodge, que é um livro onde o autor se identifica como Frater Shiva. E ele conta, do ponto de vista dele, as coisas que ele supostamente testemunhou. O Ray foi iniciado no Corazon Club, que foi uma ordem mágica fundada por Cecil Frederick Russell, depois que o Cecil voltou de uma temporada convivendo como discípulo de Aleister Crowley na Abadia de Telema, em Cefalu, na Sicília. Mas o Cecil acabou sendo uma das únicas pessoas que se tem notícia que foi literalmente expulso da Astrum Argentum por usar o nome da ordem para cobrar por instruções. Em 1937, quando o Cecil fechou as atividades do Corazon Club, o Ray levou uma série de pessoas do Corazon Club para a loja Ágape da Ordem do Templo Oriente, incluindo o casal Basham, que vai aparecer mais pra frente, e a esposa do Ray, chamada Elizabeth. A maioria das pessoas que o Ray trouxe não curtiu esse clima de amor livre que existia na loja Ágape, e foi nessa época que o Ray conheceu a Mildred. Eventualmente, o Ray se divorciou da Elizabeth e Mildred se divorciou do marido, e Ray e Mildred se casaram. O Ray recebeu o grau de Minerval na loja Ágape no dia 14 de dezembro de 1941 e Mildred em 28 de março de 1942. Há registro também dos dois recebendo ao menos os graus 1 e 2 na loja Ágape. De vez em quando, o Ray trocava cartas com o próprio Aleister Crowley e era membro da Astrum Argentum. Os Burlingame tiveram uma filha chamada Lila Mildred Burlingame, nascida em 1943. Em março de 1944, o Carl Germer, que era o sucessor do Aleister Crowley na Ordem do Templo Oriente e o chefão da ordem, escreve uma carta para Jane Wolfe, que também era membro tanto da Ordem do Templo Oriente quanto da Astrum Argentum, falando sobre vários assuntos, inclusive sobre pessoas da OTO. Sobre os Burlingame, o Germer comenta: "Eu percebi que Ray e Mildred são as pessoas mais generosas que eu já conheci. Será que saberem que cada centavo que doavam ia para a AC aumentou o entusiasmo deles? Por favor, não desanime isso. É uma qualidade muito nobre para ser tratada levianamente. Gostaria que eles soubessem que eles continuam exatamente os mesmos como quando escreviam diretamente para mim. E vou, se eu encontrar tempo, dizer isso a eles." Em 14 de fevereiro de 1945, o Germer escreve para Jack Parsons falando que reconhece que o Ray deu amplas provas do seu valor, confiabilidade e sinceridade. Mas nem tudo são flores. Durante uma época, provavelmente por volta de 1945 e 1947, o Ray se tornou chefe da loja Ágape, e Jane Wolfe reclamou muito da atuação dele numa cerimônia de Minerval, chamando ele de realmente patético como oficial iniciador. Sem memória, conseguia seguir um roteiro, perdendo seu lugar de leitura e tinha que ser avisado. Em 11 de novembro de 1947, o Germer escreve para Jane Wolfe dizendo: "Eu queria o seu conselho sobre Ray Burlingame.
a quem eu gostaria, mais do que qualquer pessoa, de recompensar com um grau 9. Me decepcionei em 2 ou 3 ocasiões e fiquei cauteloso. Mesmo assim, tenho visto a devoção e lealdade de Ray e Mildred, e me pergunto se ele está maduro para o grau 9. Você acha que ele tem alguma ideia do seu significado? O que deveria realmente preceder a conferência do grau? Minha opinião é que um homem ou mulher pode ser intelectualmente simples e, ainda assim, ter as qualidades de alma que a intitulam ao segredo. Ele consegue manter o silêncio? Ele consegue fazer o uso adequado dele? Por favor, deixe-me saber suas opiniões. A Mildred, por sua vez, chegou a ser tesoureira da OTO. Ray, Mildred e a sua filha Lila também estiveram presentes no funeral de Jack Parsons, junto com Wilfred Smith, Helen Parsons Smith, Jane Wolfe, Phyllis Sackler e seus filhos Stella, Lisa e Paul. Além deles, George Schneider, Ed Forman, Louis Cullen e suas amigas Mika Aldridge e Maria Prescott. E Sarah, que agora se chamava Sra. Miles Hollister. A loja Ágape representa um elemento complicado na história telêmica. O Crowley, no seu tempo de vida, não poupava queixas, especialmente por aquilo que ele chamava de muitas picuinhas, grupinhos e dramas de pessoas enrustidas. Isso foi gerando tensões e aflorando pessoas tóxicas e desonestas, e que resultou em diversos telemitas, como Karl Germer, Phyllis Sackler e o próprio Ray e a Mildred Burningham fossem da opinião de que as pessoas da loja Ágape, se referindo ao grupo com uma exceção de um ou outro, não eram confiáveis e não deveriam ser contactados. No ano seguinte, em 1953, a loja Ágape fechou suas portas definitivamente. Em algum momento, entre a década de 50 e 60, a Mildred Burningham conheceu uma mulher chamada Georgina Ross Chalkey, que teria nascido na Inglaterra em 1921. Ela trabalhou como enfermeira durante a Segunda Guerra e depois se casou com um soldado americano e eles foram morar no Texas. O casamento não durou muito por conta do alcoolismo do marido, e eles se divorciaram. A Georgina se mudou para a Califórnia, onde ela conheceu Richard Brayton, o Frater Sol, um professor de ensino médio. E aí o casal foi morar em uma pequena casa em Los Angeles. A Georgina e a Mildred se tornaram amigas. E um dia a Mildred convidou a Georgina para visitar sua casa em Long Beach, Califórnia. E lá, Georgina conheceu Ray Burlingame. Ela começou a frequentar mais a casa dos Burningham para ouvir histórias de Ray e a sua relação com Aleister Crowley e a iniciação na Ordem do Templo Oriente. Ela ficou fascinada e pediu para ser iniciada, mas o Burlingham recusou, justificando que a ordem estava fechada por ordem do seu atual cabeça, o alemão Karl Germer. O Germer tinha sido designado pelo próprio Aleister Crowley para chefiar tanto a Ordem do Templo Oriente quanto a Astron Argento, além de gerir o patrimônio da Ordem do Templo Oriente. O Germer chegou a pedir para o seu discípulo, o brasileiro Marcelo Ramos Mota, fazer um inventário da biblioteca quando o Mota ficou hospedado na casa do Germer. Marcelo Mota era um brasileiro e discípulo do Karl Germer, tanto na Ordem do Templo Oriente quanto na Astron Argento. Outra pessoa que ajudava o Germer em assuntos da OTO e da própria casa era sua esposa, Sasha Germer. O Germer dizia que ela era uma iniciada de alto grau e que consultava ela para várias decisões importantes da ordem. Segundo o Frater Shiva, no dia 25 de outubro de 1962, Ray Burlingham falou para Georgina Brayton que era hora dela ser iniciada e para ir lá na próxima quinta-feira. No dia combinado, 30 de outubro de 1962, Frater Aquarius, que era o Ray Burlingham, realizou a cerimônia da OTO no papel de chefe, sendo auxiliado por Mildred, Milton Basham e a sua esposa, que eram amigos do Ray desde lá da época do Corazon Club e depois migraram para a loja Ágape. Apesar do Ray não ter uma patente nem uma autorização do Germer, naquela tarde, Georgina Brayton, como Sórior Capricórnios, recebeu o grau 0 e 1 da Ordem do Templo Oriente. Depois disso, Ray conferiu o grau 2 a Basham e a sua esposa. Esse dia 25 de outubro, que é quando supostamente o Ray avisou a Georgina que iria iniciá-la, é exatamente o dia que o Karl Germer, chefe da Ordem do Templo Oriente, morreu. A morte do Germer foi repentina. Ele se internou para fazer uma cirurgia de próstata, mas não se sabe bem se foi por um erro médico ou por terem subestimado o estágio do câncer. Pouco depois de ele passar por essa cirurgia, o Germer morreu.
A Sasha Germer, que era casada com o Karl Germer, assim como os outros, tinha muita desconfiança dos ex-membros da Loja Ágape. 5 dias depois do falecimento do Germer, no dia 30 de outubro de 1962, ela escreve para o Marcelo Ramos Mota no Brasil, dizendo: "Nosso amado mestre está morto. Você é o seguidor. Por favor, acredite nas minhas palavras, pois ele morreu em meus braços e esse era o seu último desejo. Quem é o herdeiro da biblioteca, eu não sei até agora." Tem uma imensa polêmica na história de Telema sobre o significado de "você é o seguidor". Mas hoje eu vou me focar na outra frase desse trecho, que diz: "Quem é o herdeiro da biblioteca, eu não sei até agora." Que biblioteca que era essa? A Sasha está falando de uma coleção de cerca de 5 containers de material que pertenceu a Aleister Crowley. Não só os livros que o Crowley comprou, mas muitos dos livros que o Crowley publicou, em suas diversas edições, e principalmente os manuscritos originais de livros jamais publicados. Além disso, instruções relativas a Astrum Argentum, a Horda do Templo e Oriente, diários, correspondências de Crowley com as mais variadas pessoas, pinturas, poemas, roteiros de peças teatrais, objetos, hobbies e até um tapete tinha na coleção. Quando Crowley morreu, ele deixou em testamento que tudo deveria ir para os Estados Unidos como propriedade da Horda do Templo e Oriente, e ficaria sob a custódia de Karl Germer, que após a morte do Crowley se tornou Outer Head Order, ou Cabeça Externa da Ordem, o chefão da Horda do Templo e Oriente. Esse material todo eventualmente foi levado de Nova York, onde o Germer morava, para o outro lado do continente, na Califórnia, para onde o Germer se mudou, inclusive para ter um local que abrigasse todo esse vasto material, que ocupava uma parte significativa do segundo andar da casa dos Germer. Nessa mesma carta que a Sasha escreveu para o Mota, ela pediu que o Mota fosse aos Estados Unidos para ajudar ela a procurar o testamento do Germer. Tem um detalhe nessa história, que o Mota e a Sasha se odiavam. E o Mota, que já era meio paranoico, então quando ele recebe a notícia da morte do Karl Germer, no início ele não acredita e pensa que é um tipo de teste. Como o Mota demora para responder, a Sasha Germer então contactou a Phyllis Sackler, que era membro da Horda do Templo e Oriente e da Astrum Argentum, e próxima do Karl Germer. Phyllis pediu folga no trabalho dela de professora de artes em uma escola e dirigiu algumas horas até a casa da Sasha para ajudá-la. No dia 1º de novembro, a Phyllis escreve para o Mota, dizendo que o Mota era muito provavelmente o herdeiro da biblioteca do Crowley. Dia 8 de novembro, o Mota respondeu a Sasha em 2 cartas, mas ele também estava muito abalado com a morte do Germer e desconfiado. Ele disse na carta que não tinha como ir para os Estados Unidos e aconselhou Sasha a comprar uma arma e manter a arma em casa para se proteger de assalto. Dia 9 de novembro, a Sackler escreveu para o Mota, dizendo que o testamento do Germer havia sido encontrado e nomeava o Mota como herdeiro místico. Não está claro de onde saiu essa informação. O testamento que eventualmente vai ser encontrado, ele é datado de 1951, 11 anos antes da morte do Germer e antes mesmo dele conhecer o Marcelo Ramos Mota. E esse testamento não tem menção nem ao Mota, nem a um herdeiro místico. Depois de cerca de 5 visitas de Phyllis e nada de achar o testamento, a Sasha e a Phyllis acabam se desentendendo. Tem 2 versões sobre essa história. Uns dizem que foi porque a Phyllis fez uma sugestão à Sasha de que aquele material devia ficar sob a guarda de alguém ou da Horda do Templo e Oriente ou da Astrum Argentum. E a Phyllis complementou que essa sugestão ela tinha recebido de uma intuição vinda dos mestres secretos. Tem uma outra versão que diz que a Phyllis mostrou uma carta que ela tinha escrito para o Mota para a Sasha. E aí a Sasha, lendo a carta, viu que a Phyllis tinha falado mal do Germer, dizendo que o Germer não costumava se precaver de ataques mágicos, fazia uma proteção mágica. A Sasha, que já era desconfiada da Phyllis e dos outros membros da OTO em geral, e uma pessoa geniosa, disse para a Phyllis não voltar mais. Esse testamento de 1951 diz o seguinte em relação à OTO. Em relação à propriedade da Horda do Templo e Oriente, da qual eu sou o cabeça, eu defino que isso seja passado aos cabeças da ordem, mas que a minha esposa, senhora Sasha André Germer, tem que ser a executora desta parte do meu testamento, junto com Frederick Mellinger, grau 9 da OTO. No início de 1963, a Sasha recebeu uma intimação bilíngue testemunhada pelo vice-cônsul americano em Zurique. A data era de 9 de fevereiro daquele ano e vinha de um homem chamado Hermann Metziger.
Se você achou que tinha pouca OTO, considerando Mota, McMurtry, Germer, Kenneth Grant, Loja Agape, etc., vem mais uma facção. Resumidamente, o Metziger realizava um trabalho da OTO na Suíça, com um grupo de pessoas. Esse trabalho teria sido iniciado com a patente emitida pelo Theodor Heuss, o chefe que veio antes do Crowley na OTO. Segundo o Metziger fala em carta para Sasha, ele tinha atingido os requisitos da Constituição da OTO para assumir o status de grau 10. O Metziger conta sobre a fundação de 11 Profess Houses em uma província da OTO e a missa gnóstica sendo celebrada regularmente. Além disso, havia uma regularidade no trabalho em forma de seminário e iniciações. Às segundas e quartas e sextas-feiras do mês, havia iniciações de Minerval, que é o grau 0. A primeira sexta-feira do mês tinha iniciações do grau 1. A terceira sexta-feira do mês, iniciações do grau 2. E em meses com uma quinta sexta-feira, iniciações do grau 3 e PI. Os graus acima nem sempre eram trabalhados regularmente, com exceção do santuário gnóstico, que era frequentado todos os domingos na Abadia de Telem. Esse grupo tinha comprado um terreno que tinha um hotel e algumas outras edificações para o trabalho da ordem, e chamavam esse lugar de Abadia de Telema. Mas não é o mesmo lugar que o Crowley teve a Abadia de Telema dele, que foi em Cefalu, na Sicília, Itália. A história do ponto de vista político e documental é um pouco complicada, mas no tempo de vida do Karl Germer, o Metziger era considerado o líder da OTO na Suíça. O próprio Grady McMurtry o futuro também ia expressar isso por escrito. O Germer chega a cogitar que o Metziger seria o próximo cabeça externa da OTO após a morte do próprio Germer. Acontece que, um ano antes da morte do Germer, e já quando o Germer tinha uma relação firme com o Marcelo Ramos Mota, incluindo livros que o Mota publicou sob a instrução do Germer e que o Germer ficou satisfeito, o Karl acaba se desentendendo com o Metziger. Esse desentendimento, em parte, tem a ver com as traduções que o Metziger fez para o alemão do Livro da Lei. O Germer achou que certas escolhas de tradução davam uma conotação distorcida à mensagem do Livro da Lei, e mandou o Mota, o seu discípulo, escreveu uma carta especificamente bem dura, reprovando a tradução do Metziger. Só que quando o Germer morreu, o Metziger não deixou nem o corpo esfriar e realizou uma espécie de autoeleição, onde votaram os membros do grupo dele e iniciados por ele para quem seria o cabeça externa da Ordem do Templo Oriente. E aí o Metziger manda essa intimação para Sasha, exigindo que toda a propriedade da ordem fosse enviada para a Suíça. Junto com a intimação, ele enviou $200 para cobrir as despesas postais. A Sasha responde que o testamento de 1951 do Germer nomeia o Frederick Mellinger como co-executor em assuntos relativos à OTO. Ou seja, os dois em conjunto iam decidir o que seria feito da propriedade que o Crowley deixou e que o Germer estava guardando. O Mellinger, inclusive, já tinha conhecido pessoalmente o Metziger. Só tinha um problema. A Sasha tinha perdido contato com o Mellinger, antes mesmo do testamento ser feito, e ela não sabia como achar ele. Então, só para recapitular, porque os nomes são parecidos e os personagens são novos. Tem o Frederick Mellinger, grau 9 da OTO, que inclusive conheceu o Crowley e que é mencionado no testamento para, junto com a Sasha, decidir para quem entregar a propriedade da OTO que estava na casa da Sasha. E tem o Hermann Metziger, que é o chefe da OTO suíça. No dia 15 de fevereiro de 1963, a Sasha sacou um cheque de $621,85 em uma conta do Bank of Amador County. Essa é uma conta bancária relativa à OTO, onde doações e pagamentos por venda de livros eram depositados. E várias despesas, como taxas devidas ao registrador de direitos autorais, eram cobertas por pagamentos desta conta. O Mota, em carta de junho de 1963 para Sasha, também não levava muito a sério a alegação do Metziger, especialmente por conta das coisas que o Germer tinha dito e orientado o Mota. O Marcelo via como ridículo o Metziger e a sua autoeleição para chefe da OTO. No dia 25 de setembro de 1963, o advogado da Sasha, o Sr. Schischolm, conseguiu encontrar o Frederick Mellinger e escreveu para ele. Mas assim como o Mota, o Mellinger não levou a sério a eleição do suíço e disse que não aceitava nenhuma forma de autoridade vinda do Metziger. No dia 15 de dezembro de 1963, a Sasha Germer escreveu para o Mota dizendo:
Antes de eu definitivamente enviar minha petição ao advogado e aos tribunais, quero ter certeza se uma patente enviada para você em 20 de abril de 1962 está em suas mãos ou não. Essa carta, escrita por Saturnus, daria alguns direitos a você, pois você pode ser o chefe da sua própria loja no Brasil. Mas, por favor, não confunda com ser OHO. Está na hora de você acordar. Essa é uma carta que vai mudar a vida do Mota. Mas para esse vídeo aqui, o importante é focar na segunda parte, que reforça esse impasse de quem é o OHO. Essa carta da Sasha mostra, por exemplo, que ela não achava que o Mota era o OHO. E nessa indecisão, a biblioteca Crowley-Germer fica fechada no segundo andar da casa onde a Sasha morava. O advogado do suíço até tentou fazer um último apelo a Sasha, dizendo que o Germer tinha sido um grande líder da ordem e que seria uma vergonha se o seu trabalho ficasse trancado na casa de alguém. Mas sem acordo com o Frederick Mellinger, ficou por isso mesmo. Pouco depois, o Frederick Mellinger morreu. Ao mesmo tempo que as coisas em relação ao testamento do Germer e a sucessão da OTO estavam acontecendo, o Ray Burlingame continuou treinando a Georgina Brayton e, eventualmente, iniciou ela no grau 5 da OTO. O casal Brayton morava numa casa pequena de um quarto na Rua 30, em Los Angeles. A Georgina comprou, sem o marido saber, um casarão de 2 andares a 2 portas de distância da casa dela. Esse casarão tinha 6 ou 7 quartos em 2 andares e que podia ser convertida em pequenos apartamentos para universitários. A intenção era atrair os alunos da Universidade do Sul da Califórnia. O primeiro quarto que ficou pronto foi alugado por um homem de 23 anos que era aluno de odontologia. Esse homem é o autor do livro Inside the Solar Lodge, que vai servir como fonte para os próximos vídeos. E é conhecido como Frater Shiva. Como ele ainda está vivo, eu vou me referir a ele apenas pelo nome de Frater Shiva. Alguns dias depois que o Shiva se mudou, ele conheceu a Georgina, e os dois começaram a conversar sobre temas metafísicos, magia e filosofia. Na metade de 1963, o Ray iniciou a Georgina no grau 9 da OTO. E pouco depois disso, a Georgina trouxe o Shiva para conhecer o Ray Burlingame. Esses encontros na casa do Ray se tornaram regulares para conversas sobre magia. Segundo a biografia do Grady McMurtry, o Ray também deu o grau 9 à sua esposa Mildred, mas ela nem sempre podia estar presente nos encontros por estar ocupada com seu trabalho de garçonete. Ao longo desse tempo, o Ray entregou e ensinou para Georgina, a Solar Capricórnios, sobre os documentos pertinentes aos graus da OTO. Eles realizavam cerimônias e, em especial, o Ray entregou a Georgina um documento chamado Emblemas e Modos de Uso, que foi copiado à mão por Georgina. O Ray raramente mencionava a loja Ágape e dizia para eles ficarem longe dos membros da loja, mas também falava um pouco sobre o Jack Parson. Além disso, o Burlingame tinha uma coleção grande de livros do Crowley, e ele permitia que o Shiva e a Capricórnios pegassem emprestado livros, um de cada vez, para ler e copiar. Alguns meses depois, Shiva, Capricórnios e uma outra pessoa fizeram uma experiência com LSD, que na época, em 1963, era uma substância farmacêutica sem qualquer restrição, e normalmente era comprada no laboratório da Sandoz. Essa experiência impactou muito eles e os impulsionou na direção de tentar misturar o uso do LSD como uma ferramenta mágica. Ao longo desse ano e do seguinte, mais pessoas começaram a se interessar pelos assuntos que Shiva e Georgina e os outros estavam estudando. Na casa que a Georgina tinha comprado e alugado, reuniões periódicas começaram a acontecer para debater sobre temas esotéricos e realizar cerimônias, que às vezes tinham uso ritualístico e cerimonial de LSD ou de maconha. Nessa época, era tudo feito de uma forma muito informal e sem nenhum tipo de estrutura de ordem. À medida que as práticas e as reuniões continuavam, Shiva, Capricórnios e outras pessoas começaram a fazer visitas ao deserto e realizarem rituais com LSD nesse lugar mais ligado à natureza e sob a luz das estrelas. As instruções de Shiva e Georgina com Ray também prosseguiram, até que em uma tarde de julho de 1965, o Ray Burlingame deu a Georgina o material que faltava para ela operar todos os graus da OTO e a tarefa de iniciar o Shiva. Além disso, o Ray deu a Georgina um talismã, que era um disco de prata de mais ou menos 2,5 cm de diâmetro, que teria pertencido ao Crowley e depois sido passado para Jane Wolfe e de Jane Wolfe para o Ray Burlingame. A cerimônia de iniciação do Shiva foi marcada, mas logo em seguida adiada, porque o Ray Burlingame foi hospitalizado e logo depois faleceu no dia 25 de julho de 1965. O velório foi realizado uma semana depois no seu apartamento em Long Beach,
onde estavam presentes pessoas como Israel Egardier e Louis Cullen. Ainda em 1965, o Shiva recebeu o grau 0 e 1. E aí começou a se formar um grupo ao redor de Georgina e Shiva. Esse grupo começou a dar prosseguimento tanto a iniciações quanto a empreendimentos econômicos. Logo, esse grupo, que viria a se identificar como Solar Lodge, ou alojamento ou loja solar, comprou uma livraria e tornou ela uma livraria esotérica chamada Olho de Horus, que além de livros novos e usados, vendia incensos, cristais, ferramentas mágicas e coisas assim. Segundo o Shiva, todo o financiamento da Solar Lodge vinha do salário de professor do ensino médio do Frater Sol, o Richard Brayton, marido da Georgina. Além disso, dinheiro de aluguel dos apartamentos universitários e mais tarde doações do Frater Shane, que era dentista. Entre os visitantes desse grupo e dessa casa, o Shiva comenta sobre Jerry Kay, que foi o diretor de arte do filme Easy Rider. Em janeiro de 1966, a casa de Mildred Burlingame foi roubada. Não havia sinal de arrombamento e vários rituais da OTO foram levados. A Mildred trocou as fechaduras. Em setembro de 1966, a Georgina deu o grau 5 ao Frater Shiva. Em outubro, a casa da Mildred foi novamente roubada. Dessa vez, forçaram a janela e levaram livros esotéricos específicos. Curiosamente, no caso dos livros que tinham 2 cópias, quem roubou deixou uma cópia dos livros para Mildred. Em novembro, a Georgina deu o grau 9 ao Frater Shiva. Logo depois disso, ela fez uma viagem para a Europa com o seu marido. Depois que a Georgina e o seu marido voltaram à viagem de 6 meses pela Europa, eles pararam em West Point para visitar a Sasha Germer. Ao que consta, a Sasha, que era uma pessoa geniosa e desconfiada, simplesmente expulsou eles. A Georgina também conversou com Mildred sobre abrir uma loja da Orla do Templo Oriente. Mas a Mildred não se interessou porque disse que eles não tinham uma autorização e aí ela não estava interessada no projeto. Em abril de 1967, a Phyllis Sackler escreve para o Grady McMurtry, membro da Orla do Templo Oriente, contando que alguns anos antes o Germer tinha morrido. 5 meses depois, nos primeiros dias do mês de setembro de 1967, Sasha Germer ouviu alguém batendo na porta da frente da sua casa em West Point, onde ela morava sozinha desde a morte do seu marido, Carl Germer. Ela perguntou quem era e ouviu a resposta de uma voz de uma mulher dizendo que era uma membro da Orla do Templo Oriente. Quando Sasha abriu a porta, ela foi atingida por um jato de spray de pimenta no rosto. Ela não conseguiu ver o rosto da mulher que atacou, porque a mulher usava um chapéu, mas viu de lampejo a mão da mulher. Sasha foi imobilizada e sedada de forma intravenosa. Ela acordou 24 horas depois e, sem conseguir enxergar direito, descobriu que o telefone dela tinha sido cortado. A Sasha morava em uma espécie de sítio afastado e precisou caminhar pela floresta até chegar a uma vizinha. Quando a Sasha finalmente conseguiu contactar a polícia, eles tomaram o depoimento dela, tiraram fotos, mas o Grady McMurtry, quando ele analisa o relatório da polícia, acha que os policiais não levaram a sério a Sasha, questionando até mesmo se a casa tinha sido invadida de verdade ou se era só uma velha senil. Além de livros, foram levados diários originais de Aleister Crowley, hobbies, documentos, instruções e rituais relativos à Orla do Templo Oriente. No dia 15 de setembro, Sasha enviou um telegrama a Phyllis Sackler exigindo a devolução do material roubado e dizendo que a Sasha tinha reconhecido a mão da filha de Phyllis durante o ataque que roubou os itens do Crowley, quebrou e destruiu caixas e mobília e prejudicou a visão da Sasha. A Phyllis ficou chocada com o telegrama e respondeu imediatamente, explicando que nem ela nem a filha tinham qualquer coisa a ver com esse roubo. Inclusive, descobre-se depois que a filha da Phyllis, na hora do roubo, estava a centenas de quilômetros de distância em uma igreja e foi vista por diversas pessoas. Por conta disso, a Phyllis inicia uma jornada para limpar o nome dela e da filha. Mesmo dentro de uma ordem iniciática com o foco claro na grande obra, o fator humano, o ciúme, a ganância, o desejo de poder e a paranoia é o que, no fim, dita o curso da história. A magia e o ocultismo nos ensinam sobre o nosso inconsciente, para as forças que atuam além dos nossos desejos conscientes, e sobre a necessidade fundamental de tomar consciência da sombra e caminhar no processo de integrá-la. Como terapeuta junguiano, o meu trabalho é justamente ajudar você a navegar por esses conflitos internos e dramas da psique. Então, se você se sente intrigado por essa jornada de autodescoberta
e deseja embarcar no processo de individuação, de desvelar a sua própria grande obra, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. A história do roubo da casa da Sasha Germer vai reverberar na história de várias pessoas que eu já mencionei aqui no canal, como a Phyllis Sackler, o Marcelo Ramos Mota e o Grady McMurtry. Então, se você ainda não viu os vídeos sobre eles, eu vou deixar um link na tela para você clicar.